Pessoal, a aula de hoje, que é sem lactose, eu vou ensinar algumas coisas para vocês primeiro antes da gente começar, tá? Nós vamos trabalhar com leites vegetais, que são na verdade os melhores substitutos para o leite zero lactose, porque se a pessoa não puder, realmente a gente vai usar substitutos. Então, quais leites nós vamos fazer? Leite de arroz, leite de coco, vamos fazer de aveia. E aí, para aveia é importante usar essa aveia mais grossinha, tá vendo? Porque ela dá uma consistência, um acabamento e um rendimento melhor. O preço desses leites é mais acessível, tá? Aí aqui, como vocês podem ver, eu vou usar uma outra estratégia básica, que é, a partir dessas macadâmias que estão aqui, nós vamos fazer uma manteiga, ou seja, um substituto de manteiga mesmo, tá? Muitos veganos, vegetarianos ou pessoas que não podem com lactose optam por margarina. A gente sabe que as margarinas industrializadas são péssimas, né? Então eu vou fazer uma receita. Eu tô usando macadâmia porque eu tinha aqui, elas já estavam aqui em casa há algum tempo, precisava usar logo, mas pode ser feito com amendoim e aí o custo vai ficar bem mais barato, tá? Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é o que a gente entende por fazer leites vegetais. Então, a base normalmente, se for no caso das sementes, nós sempre vamos deixar de molho no mínimo 6 horas, tá? E aí tem gente que deixa 12 horas, 16 horas. Eu sempre falo, deixa de molho de um dia pro outro e bate no outro dia, tá? Pra quê? Para que a gente tire os fatores antinutricionais. No caso do arroz, aí a gente precisa entender como vai ser feito o uso posteriormente. Com o arroz, se eu quiser um leite mais adocicado para tomar, para fazer bebida, principalmente para criança, a gente vai fazer o processo de cozinhar o arroz apenas com água, que é o que eu vou mostrar para vocês. E aí, se eu quiser, eu ainda posso evoluir para um leite condensado, que vai ser uma das receitas que eu vou mostrar hoje, tá? E com coco, vai depender também do seu objetivo. Se você quiser um leite branquinho perfeito, você vai vender, por exemplo, você vai precisar tirar a pele do coco. Eu, particularmente, domesticamente falando, prefiro manter, porque essa fibra é muito interessante. Mas em questão de cor, não vai ficar um leite tão branquinho assim. Não vai ficar muito escuro também, mas ele dá uma alteradinha de cor, tá? Eu vou fazer o leite condensado de coco, que pra mim é o do melhor sabor, é até mais gostoso que o leite condensado normal. Mas a gente pode usar qualquer um deles. Então, o coco é uma semente, vamos lembrar, né? Uma sementona, mas é uma semente. O coco não precisa ficar de molho, tá? Porque ele tem baixo teor desses fatores antinutricionais. Se fosse leite de amêndoa, castanha do Pará, castanha do Brasil, qualquer outro leite desses de castanhas, a gente precisaria fazer o remojo, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo é o gato interagindo na minha aula. Eles estão presos para não, né, passarem pela cozinha. Eu tô aqui falando, eles estão inseguros lá. Então, aveia a gente não vai deixar. E o arroz, obviamente, pra gente não pegar o amido cru, cozinhar faz duas coisas importantes, que é adocica esse leite, ele fica com sabor adocicado, então para bebida, principalmente, ele funciona muito bem. E o amido vai ter uma digestibilidade melhor, tá? Então, eu vou começar colocando aqui o arroz para cozinhar. Então, ó, eu vou pegar para uma xícara, eu vou colocar água 2 vezes, tá? Então, eu vou acrescentar água, já vou levar pro fogo e nós vamos conseguir já fazer a cocção. Então, é arroz, água, fogo, e aí ele vai chegar numa cocção de um arroz cozido. Não preciso nem me preocupar com o ponto, se vai ficar mais ou menos passado. Então, é o dobro da quantidade de água para a quantidade de arroz. Dá para fazer com arroz integral? Dá. E aí sim, se for um arroz integral, é ideal que ele fique de molho antes mesmo de cozinhar, tá certo? Então vamos lá. Bom, eu trouxe 2 tipos de leite do mercado para vocês verem, que são algumas curiosidades. Esse aqui é um leite tipo A. Esqueçam a marca de ambos, tá? Desconsiderem a marca. O que é um leite tipo A? É um leite que tem uma melhor qualidade microbiológica. Ele é produzido e envasado na fazenda. Esse aqui é um modelo integral, né? Ou seja, integral para leite aqui está íntegro, ou seja, inteiro no teor de gordura. E com essa questão do homogeneizado, porque o padrão de mercado é 3% para ser integral. E aí eu tenho uma vaca que produz um leite um pouquinho mais magrinho, a outra produz um leite mais gordinho, eles fazem uma média, tá?
É um leite, assim, se a gente for pensar em termos de lactose, ele tem lactose, mas ele tem lactase. Então, o indivíduo que tem uma leve intolerância, talvez vai tomar esse leite e não vai sentir nada. E aqui é um leite mais industrializado, né? Cuja qualidade original, em termos de contaminação, não precisa seguir o mesmo rigor, é um leite de uma qualidade inferior, de uma forma geral. E aí, vocês vão ver que ele é um leite, conforme tem aqui nas instruções, onde eles acrescentam, né? Deixa eu colocar aqui a lista de ingredientes. Então, ó, leite semidesnatado, estabilizante, e enzima lactase. Então, eles acrescentam a enzima, dá pra ver? Ou seja, faz todo o processo que faz perder a enzima e depois a gente acrescenta a enzima. E por que que perde? Porque para estar na embalagem Tetra Pak, cuja validade é muito grande, a lactase original do leite é perdida. Então, eles perdem a lactase e devolvem aqui de novo no produto, tá? Então, essa é a diferença entre os dois. Só pra gente ter uma ideia de preço, esse aqui que a qualidade é superior, pelo menos aqui na minha região, custou R$ 3,59. E esse aqui custou R$ 4,20. Quer dizer, ele ainda tem um preço melhor, né? Então, se a pessoa não tem um problema com lactose, ela poderia usar aquele leite com um preço ainda melhor, tá? Então, a gente vai fazer os leites vegetais. Eu só queria fazer esse adendo sobre os leites de uma forma geral. Para a receita do leite condensado, a gente vai fazer o leite de coco e vai somar açúcar, né? Como eu não tenho em casa açúcar refinado, eu vou pulverizar ele no liquidificador, tá? Então é liquidificador bem seco, o açúcar, que aqui o meu é aquele orgânico, não é o demerara dessa vez, que até é um pouco mais fino, mas é o orgânico. E aí é só bater. No final a gente vai ter um açúcar bem fininho. Vou ligar. Acabei de desligar, ó, percebe que ele faz uma fumaça? Esse meu liquidificador, ele é um pouco potentinho. E aí eu praticamente fiz açúcar de confeiteiro, tá vendo? A fumaça saindo, tá? Então ele ficou bem fininho, melhor de diluir. Eu prefiro fazer com essa. Se você tiver açúcar cristal, demerara, que são açúcares melhores do ponto de vista nutricional, você pode usar também. Eu vou tirar daqui, vou pôr num potinho e vou aproveitar que eu vou fazer o leite de coco já adoçado, já vou pôr aqui mesmo, que daí eu já aproveito o que sobrar de açúcar no próprio liquidificador, tá bom? Pro meu leite de coco eu vou usar uma xícara de coco, cortado bem grosseiramente. Como o coco tem gordura, o que vai facilitar extrair o sabor? Se a água de bater tiver quente, tá? Quanto eu vou pôr? Como eu quero fazer um leite condensado, eu vou colocar para a quantidade de coco, que era uma xícara, eu vou colocar 2 xícaras, tá? Vou colocar um pouquinho menos, só para facilitar. Não é nem meia, tá? Mas você pode até colocar 2. Eu vou colocar um pouquinho menos só para facilitar o tempo de cozimento, para agilizar ali o nosso processo, tá? E aí eu já tô aproveitando esse açúcar, mas vamos imaginar que eu fosse usar esse leite para uma preparação quente, por exemplo, então eu faria ele, obviamente, sem o açúcar, tá bom? Então, água quente para extrair o melhor do aroma e do sabor. O leite vai ter toda aquela parte da fibra, né, do coco, que a gente pode aproveitar. E aí, pra coar, tem várias formas. Você pode passar numa peneira com um paninho de voal. Tem um negócio chamado panela furada, que é um saco de voal, feito só pra isso, obviamente. Não vai usar o tecido que já foi usado pra outra coisa. Eu uso um coador de café que é só pra isso. Não pode ter sido usado com café, senão vai ficar com gosto, tá? E também esse negocinho que é um suporte, eu acho que chama assim, que também nunca foi usado pra café, só foi usado pra esse fim. E aí eu vou passar aqui o leite, a fibra do coco, que o pessoal chama de bagaço, vai ficar. E aí, obviamente, que a gente pode aproveitar. Tá vendo como os pedacinhos pretinhos aparecem? Esses pedacinhos pretinhos vão ficar aqui porque a gente bateu com a pele, tá? Se você não tiver preocupação com a cor, pode deixar, não tem problema nenhum. Eu vou puxar aqui essa parte que tá no liquidificador. Eu sempre falo pra vocês da importância da gente ter um bom equipamento, né?
Então, vejam, aqui eu tô usando um liquidificador que tem uma engenharia, vamos dizer assim. Tá vendo que o fundo dele é quadrado? Ele facilita demais tirar os resíduos e as lâminas dele são mais embaixo. Eu não preciso bater uma quantidade estúpida de comida para ele poder bater. Pequenas quantidades ele bate. E ele tem bastante potência, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Se puderem optar, na hora de comprar, escolham todos os eletrodomésticos da voltagem 220, porque além de gastar menos energia, eles são bem mais duráveis, visto que a potência 220 ela é mais estável, tá? E se queimar seu equipamento por conta de instabilidade, a garantia não cobre. Então, ó, eu tô baixando aqui o líquido, né? E tá passando como se eu estivesse coando um café mesmo. O cheiro é muito bom. Quem nunca tomou leite de coco natural, faz um teste. Porque, como ele tem gordura, por mais que a gente compre uma boa marca lá no mercado, a gordura do coco dá uma oxidada, né, pelo tempo. E eu não sei dizer por que as marcas ainda não se tocaram em fazer vidros escuros, igual a gente tem no azeite, nos outros gorduras. Então, você vai perceber que dá uma rançada, sabe? Não é uma coisa assim tão fresquinha o leite de coco. Então, se eu tivesse com um saquinho de voal aqui, eu dobraria, faria alguma coisa assim. No caso aqui, ó, eu posso ainda dar uma espremidinha quando chegar lá na frente. Mas aqui é só baixar, que daí eu não preciso nem fazer muita força. O que sobra aqui, a gente põe numa assadeira, põe no forno e é coco ralado, tá? Coco ralado fresquinho que você acabou de fazer. Não precisa nem aquecer o forno. Um forno que você usou quando tirou a forma, por exemplo, tá ainda quente, você coloca a sua forma lá e você vai ter coco ralado bem fresquinho, que você mesmo fez, sem adição de açúcar, enfim, você pode usar no que você quiser. Então, muitos produtos sendo feitos hoje, hein? Aqui temos já, então, o leite de coco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Acho que aqui não vai caber. Segura aqui pra mim. Tenho assistentes, ó. Dá pra ver o leite? Percebe que ele não tá branco, branco, branco? Porque eu bati com a pele. Se você quiser, assim, uma brancura nórdica, você tira a pele, então. Certo? O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esse leite e vou levar pra cozinhar com açúcar. E aí já vou te contar a proporção. Então, agora eu vou colocar o açúcar que nós pulverizamos. Vai depender do tempo que a gente quiser trabalhar para funcionar a textura, né, de leite condensado. Se você não precisar de uma textura muito espessada como leite condensado e também não quiser algo muito doce, eu sugiro fazer 2 colheres de sopa para cada xícara. Rendeu exatamente 2 xícaras, tá? O meu leite de coco. Então, a gente chega numa consistência por evaporação. E então, no resultado final, vocês vão ver que vai dar mais ou menos um pouquinho mais que uma xícara, porque vai evaporar o restante. E ele dá uma boa espessada. Aqui eu vou misturar, vou ligar o fogo e aí a gente vai ficar mexendo a espátula pra mim, por favor. Aqui, ó, já vou começar dando uma diluída, né? E aí a gente vai colocar num fogo simmer, que é aquele fogo baixo. E aí a gente vai mexendo, diluindo esse açúcar antes de começar. Liga o fogo e vamos lá. É um tipo de processo que a gente vai precisar ficar aqui mexendo. Então eu vou deixar ele fazendo e enquanto isso, e quando tiver com os resultados ou nos pontos, eu volto para mostrar a filmagem. O cheiro vale muito a pena fazer, né? Para quem trabalha bem com essa parte gastronômica vai ver que o aroma que ele desprende é realmente sensacional e não fica aquela coisa rança que a gente tá acostumado a ver nos potinhos. Bom, eu vou fazer agora o leite de arroz, é aquele arroz que eu coloquei pra cozinhar. Já tem uma xícara de arroz aí no liquidificador, eu vou colocar a segunda xícara. E a terceira, então vejam que rendeu, né? O meu arroz era 1 xícara e virou 3 xícaras mais, viu? Porque a gente fez a cocção dele sem destrinizar. Então, ó, 3 xícaras de arroz. Tem uma sobrinha aqui, ó. Eu vou acrescentar também essa sobrinha.
E aí, eu vou trabalhar com uma estimativa de água para fazer um leite com algumas texturas. Então, a gente vai testar essas texturas para vocês poderem compreender. A primeira tentativa é uma textura bem próxima do espesso, que é 1 para 1. Lembrando que esse arroz já tá cozido. Então, eu coloquei 3 xícaras de arroz, 3 xícaras de água. E aí, a gente vai acompanhar o resultado. Então, ó, eu medi aqui, tem 3 xícaras de água. Então, tá 1 para 1. Lembrando que eu coloquei um chorinho do arroz que sobrou. E aí, a gente vai ver a textura que esse leite vai produzir, tá? Vou tampar e vamos bater. Então, ó, tá pronto, tá batido. Eu vou mexer aqui pra vocês terem uma ideia da consistência, ó. E vou aproximar, tá vendo que ele não é um leite totalmente liso? E olha que ele bateu bastante. Então, se eu quiser um leite liso, o que que eu vou fazer? Vou passar ele pela peneirinha, né? Ou eu posso bater ele um pouco mais, mas tá vendo que ele é um leite mais espessado. Esse leite é muito bom para preparações salgadas, porque ele é neutro. Como ele tá cozido, ele tende a ser adocicado. Então, para criança, para bebidas, pra gente fazer algum tipo de preparação, tem que lembrar que o arroz é amido. Então, vai ter alguma formação de gel. Para espessar, então, ele é bacana nessa consistência, né? Tem gente que costuma fazer com arroz cru, mas eu acho que a digestibilidade não fica boa. Então, eu prefiro fazer com ele cozido, ele vai formar um pouquinho de gel realmente. Mas aí ele também tem esse sabor mais adocicado, tá? Se eu quiser coar, eu vou voltar aqui com aquele nosso sistema do coadorzinho, que passou o coco e agora vai ser lavado, né? Foi lavadinho. Eu vou passar uma parte para vocês enxergarem que ele demora bem mais que o coco para passar. Então, a textura é um arroz doce batido. É uma textura mais espessado, então ele demora mais para passar, eu vou ter que ajudar para que ele passe, né? E aí a gente vai ver que ele vai render um líquido mais ralinho lá embaixo. Eu, de verdade, não costumo usar muito ele assim peneirado não, tá? Eu deixo ele nessa consistência e acabo adequando, na verdade, a preparação que vai ser feita a ele, que normalmente são bolos, ou preparos que pedem, né, um pouquinho que seja de espessar. Eu vou mostrar o lado de baixo, porque eu não vou passar ele todo. Peraí, deixa eu acomodar aqui o potinho. Ó, tem bem pouquinho lá embaixo, porque eu não dei muito tempo pra ele. Mas dá pra ver? Deixa eu ver como é que tá ficando. Ah, mais pra cá, ó. Pera lá. Ó, um líquido bem ralinho. Deixa eu colocar num copo que eu acho que vai facilitar. Ó, é um copinho, ó, tá vendo? Aí você vai falar, ah, mas que cor rala. Ele não tá ralo. Ele tá até, ó, melando aqui o copo, porque ele é espesso. O que acontece é que ele tem uma cor meio translúcida, porque o gel tem essa capacidade. Não fica aquele branco, né, que a gente tá acostumado. Mas essa é a textura, então, do leite de arroz. Bom, a gente tá fazendo aqui agora o leite de aveia. Eu coloquei 1 xícara de aveia e 2 de água. Eu só queria mostrar antes de começar como a água fica esbranquiçada, que é a parte amido da aveia, né? A gente sabe que a aveia tem bastante fibra, mas ela tem um pouco de amido. E dos leites, ele é o que mais espessa. Então, se a sua receita precisar de algo que espesse, é um dos leites que a gente pode usar. Mas também é um leite que dá pra tomar, fazer cappuccino, coisas que eu quero já uma espessura um pouquinho melhor, tá? No caso da aveia, é só colocar pra bater. Se você deixou ela de molho nessa água, com alguma antecedência, é só agora você bater junto com a água em que ela ficou. Então, leite de aveia, vou mostrar ele batido aqui. Vou pegar uma colher, ó. Fininho também, e também posso coar, tá?
Para bebidas matinais, então, como cappuccino, naquelas maquininhas de cappuccino, ele fica muito legal, ele funciona muito bem. Eu vou até depois colocar para vocês verem ele funcionando na maquininha de cappuccino, mas ele já tem essa corzinha, porque eu tô usando aqui uma aveia integral, tá? Então, leites, estamos finalizando. Eu tenho o leite condensado que ainda tá cozinhando, enquanto isso, nós vamos fazer a receita da manteiga. Ó, tá aqui o leite, eu guardei numa garrafa, geladeira 3 dias, congelado 90 dias. Aí você vê como é que vai ser seu uso, tá? Leite condensado pronto, ó, eu desliguei o fogo, mas como essa minha panela segura o calor, dá pra ver a consistência e a cor? À medida que ele esfriar mais, enquanto ele estiver fazendo, vai subir aquelas bolhas, bem bolhas mesmo. E aí a gente vai ter no final essa textura. Aí daqui, se quiser, pode fazer um brigadeiro, pode virar um doce de leite de coco, enfim. E aí, por que que tá tão escuro? Não tirei a casca, né, a pele do coco. 2, usei açúcar demerara, que já é mais escuro. E 3, carameliza, tá? Então, é muito possível que se você fizer com açúcar refinado branco, tirar a pele do coco, ele não vai ficar nessa cor. Mas branquinho ele também não fica, se você prestar atenção, nem o leite condensado é tão branquinho assim. Então, tá prontinho. Eu posso te garantir que é bem mais gostoso que o outro. Então agora a gente vai fazer um subproduto que é a manteiga. Eu vou fazer de avelã, mas podia ser amendoim, podia ser castanha de caju. Então eu vou fazer desde o começo, que é fazer o leite das castanhas, tá? Então o meu vai ter um gostinho, obviamente, da avelã, podia ser macadâmia, podia ser, enfim, qualquer outra castanha que você queira. Ficou de molho, eu vou bater. Então a xícara que eu tinha de avelã hidratada com 2 de água para fazer o leite. Eu vou bater. Então, só lembrando que a cor da minha manteiga vai estar com a pele, porque eu não costumo tirar a pele das sementes, tá? Não é da minha prática, mas você fica à vontade se você quiser tirar. E também elas não estão torradas, porque torrada não faz bom leite, tá? Então, a gente vai começar batendo. Vamos lá. Bom, agora eu vou coar o leite. Uma coisa importante para fazer a manteiga é que seja uma oleaginosa, não o arroz, não a aveia, porque eu preciso ter gordura, tá? Então é importante que seja uma oleaginosa mesmo. Eu vou ajudar aqui com a colher. Deixa eu empurrar um pouquinho aqui. Para ajudar a passar. Com essa fibra que sobra da macadâmia, a gente pode fermentar e fazer queijo. Mas se tiver com pressa, não tiver tempo de fermentar ou não tiver muito assim afinado com a técnica, só de temperar vai ficar uma delícia. A gente chama de ricota, que pode ser então uma ricota de macadâmia, castanha de caju, é bem gostoso mesmo, tá? Ó, eu não prensei ainda para sair todo o leite, mas queria mostrar essa textura. Então, tá vendo como parece mesmo a ricota? Aqui a gente pode acrescentar azeite, sal, temperos, e aí vira uma coisinha de passar no pão, ou para rechear coisas, para fazer massa recheada. Para recheio de massa fica excelente, tá? Não precisa nem ter problema com leite para precisar tomar. E se quiser fazer algo doce, pode fazer o tradicional, que é colocar chocolate, açúcar e vira uma Nutella, né? Então a base da Nutella é isso aqui também, tá? Mas a gente vai usar o leite. Eu vou tirar aqui só pra mostrar e vou colocar num copo, que aí fica mais fácil da gente visualizar. Ó, 100 ml do leite, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui antes no copo de vidro, só pra vocês enxergarem a textura, tá? Tá com essa cor porque eu fiz com a pele, ele não fica com essa cor normalmente, fica mais claro, tá? Então, a receita, 100 ml de um leite vegetal, de preferência um leite vegetal que seja oleoso, tá? Então, leite de castanha, de amendoim, o mais barato acho que vai ser o de amendoim, então coloquei 100 ml. 200 de óleo de coco, o meu óleo de coco tá bem assim granulado porque tá frio aqui.
Ah, tem um detalhe nesse óleo de coco. Opa, vou aí em vocês agora na sua casa. O óleo de coco que a gente usa, nesse caso, é aquele sem sabor. Eu até deixei o potinho aqui pra mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Vamos ver. Ó, esqueça também a marca, sem sabor, tá? Então, eles desodorizam e tiram tanto sabor quanto gosto. Senão fica uma manteiga com gostão de coco. Se vocês gostar, tudo bem, mas eu acho que pra coisas salgadas e também pra não ficar tudo também com muito gosto de coco. Principalmente quem é vegano ou quem é alérgico, que não pode realmente fazer, vai usar muito óleo de coco. Então, daqui a pouco tudo tem o mesmo gosto, tá? Bom, complementando a receita, 2 colheres de sopa de azeite. Bem medidinho. Eu vou dar uma puxadinha aqui. Porque, né? Vamos deixar nada pra trás. E 1 colher daquelas menorzinhas de café de vinagre de maçã, tá? É o vinagre de maçã que dá aquela sensação mesmo de manteiga. Aí, questões, né? Como eu tô usando óleo de coco e eu não gosto da manteiga extremamente dura, aqui quando eu colocar na geladeira, o óleo de coco vai ficar no formato, tá? Algumas receitas levam goma aguar ou goma xantana para ficar uma manteiga mais firme, né? E um pouco mais macia. Mas é totalmente opcional. O problema da goma xantana é que dependendo de se você colocar muito, vai ficar duro demais. E a praticidade disso é justamente que perto do pão ela vai derreter com muita facilidade. Então é totalmente opcional. Mas dá pra pôr. E tem gente que também põe lecitina de soja líquida ou lecitina de girassol, que é super difícil de achar e eu de verdade não vejo tanta mudança assim, tá? Uma coisa que eu acho importante aqui agora é o sal. Eu vou colocar sal, 1 colherinha de café, e vou colocar 1 colherinha de café de cúrcuma, tá? Só um pouquinho. Então, ó, 1 colherinha de café de sal. E também, que é opcional, mas eu gosto de pôr, né, o sal. E pra ficar extremamente funcional, saudável e também com cor, eu coloco 1 colherinha de café de cúrcuma, tá? E, inclusive, uma coisa importante, muita gente acha que não tem corante na manteiga tradicional e tem também, tá? Então, esse corantezinho é o corante mais saudável que a gente vai encontrar. Agora, eu vou bater. Aí não precisa ser um batimento absurdo, é só pra homogeneizar mesmo os ingredientes. Prontinha a manteiga, tá? Ela não é extremamente amarela, porque a cor da avelã já tinha lá um fundinho meio marrom, mas o sabor dela é realmente muito legal. Então ela tá aqui, ó, líquida, e aí quando eu colocar na geladeira, ela vai solidificar, tá? Muito rapidamente ela solidifica e tá prontinho uma manteiga vegana. A minha tá com um custo alto porque eu usei uma semente mais cara, mas como eu falei algumas vezes, temos aí o amendoim para ajudar nessa questão do custo. Deixa eu aproveitar para mostrar a sobra do coco. Ó, eu passei ele bastante na forminha lá, quando eu passei no paninho para secar. Nem pus no forno e ele já fica assim, ó, um coquinho bem soltinho. Dá pra ver? Só não é branquinho porque a gente usou a pele. Isso aqui é um coco integral, tá? Então, por isso que ele tem essa cor. E já já a gente vai estar lá no Tira Dúvidas para falar um pouquinho mais sobre as dúvidas que ficaram dessa aula.